Ok, então agora, por favor, eu peço para vocês colocarem para a gente, autorizo a gravação, né? Bom, hoje eu não tenho, para quem entrou agora, os recados são os recados de sempre, que a gente vai, que o curso tem a última live na semana que vem, que é dia 20, então o último encontro presencial que vocês têm é no dia 20. A partir do dia 20, que é na terça-feira que vem, a gente vai entrar em recesso, né? O curso entra em recesso, volta na primeira segunda-feira de fevereiro de 2023, mas nesse período o Moodle fica aberto, os textos estão disponibilizados para vocês, então vocês têm acesso a todo o material, tá? Então quem está atrasado, quiser fazer as atividades nesse período, pode fazer também, tá? Não tem nenhuma disciplina fechada, não vai ter a disciplina 00, a disciplina 1 e a disciplina 2, elas vão continuar abertas, tá bom? Bom, para falar basicamente era só isso. Eu vou pedir para o professor dar um recado para vocês antes de começar a live, para ele falar um pouquinho sobre a questão da certificação, né, professor? Isso. Eu acho importante o professor falar um pouquinho para vocês sobre... Porque chega no final do curso, muitas pessoas acabam com muita dificuldade de entender os processos, então a gente vai falar, o professor vai falar agora para vocês, mais para frente a gente fala de novo, tá bom? Então, professor, por favor. Vamos lá. Boa noite, gente. Sejam todos e todas bem-vindos novamente. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Eu vou tratar com vocês rapidamente. A gente falou disso no começo do curso, mesmo antes, quando eu fui fazendo em alguns lugares a divulgação do curso e tal, eu tratei desse assunto, mas eu vou retomar aqui. Esse curso, ele é um curso que é da UFSCar e do Departamento de Educação da UFSCar, que é o departamento no qual eu trabalho. Eu estou lotado nesse departamento, chama Departamento de Educação da Federal de São Carlos. Pois bem, essa é a entrada institucional do curso. Como a instituição é a universidade, é ela que vai certificar. Só que quem faz o certificado é o setor da universidade responsável por autorizar o curso, abrigar o curso do ponto de vista institucional. Na UFSCar, é a Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Então, ele é um curso de especialização, conforme a normativa federal de 2019, ele cumpre as regras oficiais para a oferta de um curso de especialização, né? E a certificação será feita pela UFSCar. Sobre o processo de certificação, é preciso entender algumas coisas. Primeiro, eu tenho que, quando a gente encerra o curso, quando a gente realiza a última live da última disciplina, quando a gente fecha o processo avaliativo do curso, no nosso caso em particular, nós já combinamos, nós vamos transformar o que foi atividades feitas, ou seja, as atividades postadas no Moodle como frequência. Por isso nós insistimos semanalmente para que vocês não deixem de fazer, porque nós vamos transformar essa frequência em nota. Nós não vamos ter prova, não vamos ter obrigatoriamente trabalho de conclusão de curso, vai ser uma opção apenas para quem quiser. Não, mesmo assim, para quem fizer o trabalho de conclusão por opção própria, não terá nota no final, que vai ter aprovado ou em revisão, né? Só que, perdão, eu preciso informar a todos vocês, e vocês podem ajudar a gente a informar outros cursistas lá na sala onde vocês estão no Moodle, sobre a seguinte situação. A universidade não é novidade para ninguém. As universidades federais vêm passando dificuldades muito grandes. E o setor que cuida dos cursos, estou falando de dificuldades financeiras e de dificuldades de pessoal. Porque esse período todo não se aprovou a realização de concursos, nem de professores, nem de técnicos administrativos, nem de estagiários. O que aconteceu ao longo desses últimos 4 anos, em particular? A universidade foi murchando em termos de gente para trabalhar.
Isso que eu estou falando é de uma conversa que eu tive com a pró-reitora de extensão universitária, que é a responsável geral na universidade por todos esses cursos de especialização que tem lá. Pois bem, eles têm uma equipe que não chega a 10 pessoas, incluindo ela. Essa equipe é que cuida de todos os cursos de extensão da universidade. Só de cursos de especialização, a UFSCar está oferecendo atualmente mais de 200 cursos. Ela falou coisa de 210, 213 cursos de especialização, fora outros cursos de extensão. Então, quando a gente termina o curso, realiza a última atividade, fecha a última disciplina, a gente tem que fazer um relatório do curso, um relatório bem detalhado. É um relatório que a gente leva em torno de 1 mês a 2 para conseguir completar, porque ele é bem detalhado. Tem que ter listas de presenças, gravações de aulas, vídeos, todas as atividades que a gente fez, o organograma de todas as disciplinas, tudo do curso tem que estar dentro desse relatório. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente vai preparando ao longo do ano, separando o material, e o Roberto e sua equipe, com a minha supervisão, produz o relatório no final. A gente tem em torno de 60 dias após o término do curso para entregar esse relatório via virtual para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Aí que começam os problemas. A Pró-Reitoria recebe o relatório, mas ela tem uma equipe muito pequena para avaliar os relatórios. E os professores que aumentam essa equipe são professores voluntários. Eles têm dezenas de cursos para avaliar o relatório. Eu vou resumir a história. Quando eu fiz o primeiro curso, eu propus para o pessoal que a gente levaria em torno de uns 3 meses para entregar o certificado. Eu não tinha clareza da situação, há 2 anos atrás, de qual era a real situação, nem da universidade e nem da situação da Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Hoje eu tenho clareza. Eles vão levar de 6 meses a 1 ano para liberar o certificado. No entanto, apesar dessa má notícia, nós temos uma coisa que pode ser uma boa notícia. Eu conversando com a pró-reitora na semana passada, eu trocando uma ideia, porque eu sei que as pessoas precisam da comprovação de realização do curso por conta de trabalhar na rede, de pontuação, em alguns casos até a um pequeno reajuste de salário, em alguns casos, enfim. O que nós vamos poder fazer? Eu já estou sabendo disso e acho que isso ajuda a cobrir um pouco essa lacuna de tempo. Quando terminar o curso, dentro desses 60 a 90 dias, mais ou menos, a gente vai precisar de um tempo, nós vamos emitir um atestado de conclusão de curso para todo mundo que fez as atividades do Moodle, pelo menos na ordem de 75% das atividades. Por quê? Porque os 75% é que conta uma frequência mínima no curso. Cada fórum que você faz conta a sua frequência dentro do curso. Então, professor, veja, só um minutinho, Roberto. A participação da live não é obrigatória, então não conta a presença. Mas postar no Moodle conta a presença. Pode falar, Roberto. Não, só colocar para eles que o 75% não é geral do curso, é por disciplina. Tá bom? Porque assim tem gente que vai fazer, eu faço 75% do curso, as outras disciplinas não. É isso. 75% de cada disciplina. É verdade, não pode zerar em termos de frequência em nenhuma disciplina. Então, se tem, vamos imaginar, não é assim, mas só para você ter uma ideia. Se são 4 fóruns, eu sei que não são, mas se fossem 4 fóruns, seriam obrigatórios 3. Como são 3 fóruns, são obrigatórios 2 para dar esse percentual. Então, entenda o seguinte, ao terminar o curso, precisa aguardar um prazo de 2 a, no máximo, 3 meses para a gente conseguir emitir os certificados. Porque nós vamos contabilizar um por um
várias coisas. Primeiro, se você entregou todos os documentos exigidos pelo curso. Isso é legislação, gente. Eu não tenho como não cumprir. Ah, faltou o verso do meu diploma. Eu não posso entregar o certificado nem o atestado para você. Então, verifica toda a documentação que foi solicitada, porque ela é exigência legal. Segunda coisa, nós disponibilizamos para vocês um curso gratuitamente para o cursista, né? Porém, a gente pediu uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Que todo mundo que queira fazer o curso autorize a gente a utilizar dados do curso, textos produzidos por vocês nas nossas pesquisas. Nós vamos produzir publicações a partir delas. Nenhuma vez serão utilizados os nomes reais de vocês. Isso vocês podem ter absoluta certeza, que tem um compromisso ético com o Comitê de Ética da Universidade. Então, nós podemos usar textos, mas não podemos revelar a autoria desses textos, certo? Então, há sigilo nos textos. Pois bem, então, para isso, nós pedimos, no meio da documentação, que vocês nos enviassem assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. Também é um documento oficial, a gente costuma chamar pela sigla, TCLE. Porque é esse documento que indica que você autoriza que a gente use, por exemplo, um texto que você colocou numa atividade. Qualquer atividade, né, vai estar disponível para a gente a gente tira o nome da pessoa e usa o texto. O que importa para a gente não é quem escreveu, é o conteúdo do que está. Que aí a gente vai produzindo textos, produzindo artigos, estamos escrevendo um livro, enfim, e tudo isso pode fazer parte dessas publicações, entende? Sem revelar nem o nome, nem a escola que você trabalha, nem a cidade onde você trabalha, para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Então, reforçando, nós vamos olhar a documentação, a frequência, em particular, para verificar se na documentação você tem o diploma, os outros documentos pessoais e o TCLE assinado na nossa mão. Então, isso leva um tempo para a gente fazer uma checagem geral, porque pensa, são 330 pessoas para a gente checar um por um certinho. E vou abrir aqui um parênteses. Se você entregou um documento, por exemplo, um diploma, e você está com o nome de solteiro no documento, mas você casou, ou o contrário, estava com o nome de casado e não está mais casado, e quer que seja colocado um novo nome, você precisa informar a coordenação do curso, enviar um documento para a gente, para que a gente possa proceder à alteração antes do certificado ser emitido. Depois que ele for emitido, não tem jeito mais de mudar. Entendeu? Então, eu já vou adiantar para vocês. Vai precisar aguardar um prazo, 2 a 3 meses, para a gente conseguir te entregar um atestado de conclusão. No próprio atestado vai estar escrito aguardando a emissão do certificado final. E o certificado, depois que você recebeu o atestado, você vai precisar aguardar. Eu não tenho controle mais sobre isso. Eu entrego o relatório lá na pró-reitoria e eles vão levar, em média, eles estão levando de 6 a 12 meses para conseguir liberar o certificado para a gente. Eles vão avaliar curso por curso, relatório por relatório, e eles têm uma equipe muito pequena de pessoas. Então, eu estou informando já, porque eu sei o que vai acontecer no final. Nós estamos passando isso com o curso 2. As pessoas, às vezes, falam, eu preciso para a semana que vem. Não, é impossível, gente. O certificado não sai, nem o atestado dá para sair num prazo desse tanto. Pode falar, Roberto. Não, só para falar uma coisa, professor, para corroborar o que o senhor está falando, porque todos os documentos a gente envia, né? Eu coloco no ambiente da universidade o documento de vocês digitalizados. E a universidade, eles verificam documento por documento, porque às vezes, na hora que tiver algum documento errado, eles mandam um certificado para o professor faltando aqueles cursistas. Aí a gente tem que entender
o que está acontecendo. Então, só para vocês terem uma noção, são cinco documentos que a gente manda para eles. Se são 300, são 300 cursistas, só no nosso curso, eles têm que verificar 1.500 documentos. O professor falou que são 200 cursos, é algo muito grande. Então, a gente realmente pede paciência para vocês. Então, a Magali escreveu aí no documento, preste bem atenção, gente. Se você tem um diploma com um nome e você tem um RG com outro nome, você precisa informar para o curso qual é o nome oficial, definitivo, qual é o documento que a gente deve constar. Porque eles vão conferir o diploma, vão olhar o nome, mas nós vamos informar quando há caso de divergência entre o diploma e o RG, por exemplo, eles vão considerar o RG, gente. A gente sabe que a vida das pessoas muda, né? Um casa, o outro descasa, enfim, tem tudo isso. Então, nós precisamos, ao longo de... Nós temos um ano para ir tratando sobre isso, com tempo, enviando documento, tirando dúvida, entendeu? Estão perguntando aqui para onde enviar os documentos, mas tem lá o e-mail do curso, tem os canais de comunicação. Professor, Oi. Todos os cursistas que estão nesse curso, todos têm documentos, todos os documentos foram verificados. Só que essa é a verificação nossa, que não somos da universidade. Que a gente falou que depois esses documentos de vocês passam por uma nova verificação, tá bom? Uhum. Então, documento, quem tem um documento, então, por exemplo, quem envia só a carteira de motorista, na carteira de motorista tem o CPF e tem o RG, é o suficiente, e tem o nome de vocês. Quem mandou só, por exemplo, mandou só o RG, ele vem escrito as duas coisas. Agora, se você enviou o seu RG para a gente, o documento que você enviou é de responsabilidade de vocês. A gente faz a conferência para saber se vocês enviaram o RG. A gente não faz a conferência nesse momento de saber se seu número está certo, se seu nome de solteira ou não está. Entendeu? Então, isso é importante a gente colocar. Se você tem colocou... uma observação importante aí também. A gente quem já está na terceira idade como eu, não está acostumado com esse negócio. Mas agora a RG tem validade, né, gente? Então, a cada 10 anos, você tem que tirar uma nova carteira de identidade. Agora está virando essas coisas de tudo digital, eu estou desatualizado, mas uma coisa eu sei. Precisa estar com o documento de identidade, com o seu nome correto e dentro da validade. Ao longo do ano, vai tirando essas dúvidas. O Roberto, a equipe que trabalha com a gente, sob a coordenação do Roberto e a minha, tem todas essas informações. Não dá para a gente tratar tudo isso aqui hoje, porque a gente tem aula hoje. Mas eu queria só reforçar com vocês. Vai precisar de um pouco de paciência quando o curso acabar, porque de 2 a 3 meses nós vamos levar para conferir tudo nós, né, na coordenação do curso, para emitir um atestado de conclusão. E o certificado definitivo, que é o certificado, o atestado vai assinado por mim, para vocês terem uma ideia. É oficial. Mas o documento definitivo do curso vai assinado por mim e pela pró-reitora de extensão universitária da UFSCar também. Então, esse é o documento mais amplo, que finaliza o curso para vocês. Este documento de certificação final vai levar de 6 meses a 1 ano para chegar na sua mão. Já vou adiantar já. Porque eu não tenho controle sobre esse trabalho que é lá dentro da universidade, um setor que não é o meu departamento, é um setor de extensão universitária, né, a pró-reitoria de extensão, e é lá que vai ser emitido o certificado. Depois que eles emitirem, eu assino, a professora do CINEI, que é a atual pró-reitora, vai assinar também, e aí a gente libera, envia para vocês, e já vou informar. Quando o certificado estiver assinado por mim e por ela, você vai receber um link, viu? Não tem mais certificado no papel. Você vai receber um link. Agora é tudo assim. Você termina a graduação, termina a universidade, você recebe um link, lá está o diploma, tal.
E na especialização não tem diploma, é certificado, tá? É um pouco diferente a nomenclatura aí. Acho que era isso, né, Roberto? Sim, sim, professor. Eu estou colocando aqui o e-mail do curso, então quer dizer, para vocês ficarem tranquilos, a gente. Mas lembrando que a responsabilidade pela veracidade dos documentos é de cada um de vocês, tá? O que acontece? A gente pega, vocês entregaram todos os documentos, ok. A gente não faz conferência de documento para ver número de RG, essas coisas, porque a gente não tem estrutura para isso também. Então a gente pede para vocês fazerem isso. Os documentos foi verificado. Quem teve alteração de alguma coisa, sem dúvida, escreve para a gente. Aqui eu vou colocar no chat, eu vou colocar o endereço do e-mail, que aí vocês podem tirar. Mas todos vocês estão regularizados com documento. Pode ter algum problema que a gente vai verificando durante o tempo, tá bom? O professor, Oi. a gente não se estender também, eu queria dar uma boa noite para a Raquel, que a Raquel também já está aqui, tá bom? Oi, Raquel, boa noite. Olá, boa noite, Roberto, professor Flávio, pessoal, os cursistas, boa noite. Maravilha. Então, acho que nós podemos ir para a aula, ok? Eu combinei com a professora Raquel, gente, e eu gostei muito da aula passada, já disse isso para a Raquel, eu gosto muito do trabalho que ela faz, admiro muito a dinâmica, essa generosidade toda que ela tem na hora que ela dá aula, é muito bom ter aula com ela. Sempre a gente aprende, né, Raquel, um com o outro, né? Isso é muito bom. E aí a gente combinou meio que uma alternância. Eu conduziria a primeira aula, ela conduziria a segunda. Eu vou conduzir a aula hoje, mas ela vai participar, ela vai interferir, ela vai dar os pitacos dela conforme ela quiser. E na quarta aula, que é a semana que vem, a gente inverte de novo. Eu estarei na aula, mas a Raquel vai conduzir e fechar a disciplina com a gente. A Raquel já tem experiência nessas questões de trabalhos com biografias e autobiografias, está fazendo um doutorado. A Raquel é muito chique, gente. Ela foi fazer um doutorado, está fazendo um doutorado lá na Argentina. Vê se pode. Entende? Então, mas é uma alegria muito grande ter a Raquel aqui com a gente nessa disciplina e nesse curso. Vamos lá. Bom, nós vamos entrar então no tema e na aula de hoje nós vamos tratar sobre uma estratégia de formação chamada ateliês biográficos de projeto. Esse é o coração da aula, mas eu vou criar um ambiente para a gente chegar a desenvolver melhor essa ideia, tá bom? Está no texto que eu separei para essa aula. Quem ainda não teve oportunidade, vai entrar aí no recesso, vai dando uma olhada, vai colocando em dia. Tem muita coisa interessante nesses textos. Tendo dúvidas conceituais, tendo dúvidas nos textos, falem para os professores das turmas, ou encaminha para a coordenação, use os recursos do curso, mas não fique curtindo a dúvida sozinho, traga para a gente, de alguma forma, tá bom? É sempre bom, a gente aprende com as dúvidas das pessoas, ok? Pois bem, como vocês sabem que eu gosto de uma historinha no começo da aula, eu vou trazer uma que tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje, e vou pedir para o Roberto apresentar ela. Essa história não tem nome, porque é uma pequena história de vida. Vou adiantar para vocês que eu coletei essa pequena história de vida na linha mais ou menos de uma escrita autobiográfica, não é exatamente isso, mas é mais ou menos, né? Ela mistura um pouco tanto uma ou outra narrativa autobiográfica, quanto narrativa biográfica também, que é a chamada heterobiografia, né? A heterobiográfica, que é a biografia de alguém feita por outro. Então, tem um narrador, enfim, é um pouco o esquema dos outros textos que eu já apresentei. E eu, consultando essa pessoa, eu não entendi o que a Magali pediu, a nomenclatura do quê? Eu ponho aqui, se diz que eu falei agora, acho que é isso, né? Vou escrever aqui. Então, nós temos um tema geral, que é a biografização, que é
o trabalho de formação com base em histórias de vida. Então, é um trabalho de formação com base em histórias. Dentro dessa perspectiva, nós temos duas formas de ocorrência desse trabalho. Uma é a autobiografia, quando o sujeito escreve sobre sua própria vida e reflete sobre sua narrativa. Ou seja, ele faz uma espécie de digressão metanarrativa. O que é a digressão metanarrativa? Enquanto ele está narrando, ele para alguns momentos e faz uma reflexão, seja com base em algum texto, seja com base nas experiências vividas, sobre aquilo que ele viveu. O outro conceito é o de heterobiografia. E é quando alguém escreve sobre a vida de outra pessoa e reflete junto com ela sobre essa escrita. Então, escrever sobre a história, sobre a vida, vocês vão ver hoje nesse que nós vamos trabalhar aqui, escrever sobre a vida é uma forma de realizar um conceito que eu trabalhei com vocês anteriormente, que é realizar uma primeira experiência de hermenêutica sobre a vida. Qual é a ideia da hermenêutica sobre a vida? É uma ideia de interpretação aí no chat. Hermenêutica sobre a experiência do vivido. É uma espécie de interpretação sobre aquilo que você diz ter vivido. Por que eu destaquei isso de diz ter vivido? Porque há uma distância entre o que você viveu e o que você narra. Mas eu vou retomar isso um pouco mais adiante na aula. Vamos dar uma olhada na historinha que está ali projetada na tela. Era uma vez um garoto magrelo. Cresceu como a referência na sala de aula. Diziam assim, é aquele magrelinho ali. Ou então, ele senta na frente, ela senta na frente daquele magrelo ali. Ele é bem magrinho, mas corre como um serelepe. E assim os dias na escola seguiam lentamente. A alma era magrela também. Sentia-se miúda, pequena, espremida entre os ossos. Esses também finos. Ela cabia num fiozinho de vida. O corpo, esse cabia em um pijama de uma lista só. Foi crescendo, magrela. Andava de bicicleta. Um magrela em cima de uma magrela. Para a escola levava um lanche bem magrelo também. Pão cortado ao meio, com um pouquinho de açúcar dentro. Não tinha outra coisa para colocar ali. Às vezes tinha o corte e mais nada. Quando dava o sinal para o recreio, ele corria para trás do prédio da escola, junto com outros alunos, mais ou menos o clube dos magrelas, para comer seu pãozinho magro, para outros não verem que não tinha nada dentro ou só um pouquinho de açúcar. Tornou-se adolescente e jovem assim. Engordava 200 gramas com muito sacrifício e emagrecia 1,5 kg com facilidade. Tornou-se adulto, magrelo. Tinha uma consciência magra de si mesmo. Nunca vou engordar, dizia ele para si.
Fernanda, fecha o seu microfone, por gentileza. Obrigado. O que ele aprendia era o que cabia naquela cabeça magra. Mas não era pouca coisa. Mais de português, pois, bem, a tal matemática era pesada demais para caber ali. Olhava para algumas moças magrelas, para ver se, por acaso, alguma olhava para ele de vez em quando, pelo menos de vez em quando. Tornou-se adulto magro que só. Mas, com o tempo, foi tomando pé da situação. A vida ensinou umas tantas coisas. O pijama hoje conta com 2 listas. Bom, já é o dobro do que tinha antes. Não no peso, é claro. De vez em quando, ainda se esconde as pernas, para ninguém dizer que precisa amarrá-lo ao chão com medo de que o vento o leve embora. Para o alto e avante. Mas saber-se capaz é uma novidade que não faz muito tempo que lhe chegou à mente. Se a mente encorpa, a sua se manifestou um pouco. Tudo muda na vida, até a ideia da magreza. Eu trouxe esse relato, deixa um pouquinho na tela, mas volte ao início, Roberto, por favor. Os aspectos tarjados de amarelo é porque eu quero tratar algumas coisas com vocês sobre esse tipo de trabalho que nós vamos discutir hoje. Bom, nós vamos fazer agora uma digressão em cima desse relato que é mais ou menos hétero e autobiográfico, ou seja, parte foi escrita pelo próprio punho dessa pessoa que eu consultei e parte foi escrita por um narrador. Mas eu vou agora chamar a sua atenção para o que está tarjado em amarelo. O que quer dizer crescer como referência? Quer dizer que se prestava atenção na pessoa. Quer dizer que essa pessoa sabia que ela chamava atenção. Quer dizer que essa pessoa não passava despercebida. Mas quer dizer um montão de outras coisas também. Vamos imaginar. Tem 2 formas, uma referência boa e a outra não, né? Exato, bem lembrado. Bem lembrado, é isso que eu ia colocar. Quando era para pensar se tinha alguém que corria bastante, olha, esse magrela muitas vezes era lembrado. Até está escrito mais, corria como um serelepe lá. Então, por quê? Porque provavelmente, por ser uma criança bem magrinha, corria bem. Provavelmente. Se ele não tinha nenhum problema nas pernas ou nos pés, né? Ou não tinha um coração muito fraco, ele conseguiria correr bem, às vezes mais do que os outros. Porém, vamos imaginar se era um menino magrelo, como diz ali, um garoto magrelo, na hora de dividir o time, na hora de educação física para jogar futebol, ele era escolhido para gandula, né? Ou seja, era melhor você não entrar, não. É um jogo meio violento, você pode se machucar. Bom, mas todo mundo pode se machucar. Não, mas esse aí é capaz de dar uma pernada nele e ele quebrar no meio, ele é muito magro. Então, é o que deve ser a professora Kátia falou agora de pouco. A referência pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. De que dependia? Dependia de cada circunstância, mas, no geral, na forma como o texto todo discorreu, o relato, né, indica que tinha mais coisas ruins do que boas. Ser uma referência na sala, veja, não era um nome que era a referência,
Eventualmente, não era nem talvez a sua nota, porque talvez as suas notas correspondiam à própria noção que ele tinha de si mesmo. Que noção? Talvez uma noção de um ser incapaz. Pode falar, Raquel, por favor. Acho que cabe a gente pensar aqui esse espaço em que ele era referência, que era o espaço da sala de aula. Quais os valores implicados nesse espaço para que a referência dele fosse positiva ou negativa? Exato. E como que isso marca a trajetória desse sujeito aí que nos é apresentado nesse texto? Exato. E é bom lembrar que o espaço não existe sem as pessoas. Quer dizer, o espaço existe, a não ser que a gente esteja falando do espaço social. E o que é o espaço social? É o ambiente. E o ambiente existe a partir do uso que as pessoas dão ao espaço físico. E o uso, em geral, é preenchido por valores, por relações, por hierarquias, né, Raquel? É um pouco nessa linha, né? Enfim, o ser referência, a Kátia levantou a bola, a Raquel também rebateu, nesse sentido de dizer, esse espaço, ele não é dado inicialmente, ele é construído. Mas uma vez construído, ele produz os seus efeitos, né? Ele pode ser modificado, certamente. Mas, em geral, né, relatos ou fragmentos de relatos como esse indicam que haviam também uma certa permanência. Então, como aparece ali, na fala de alguém que apontava para ele, um professor ou alguém de fora da sala, que chegava à sala e dizia, é aquele magrelinho ali. Então, vira uma espécie de identidade colada na pessoa. Olha só que interessante. A identidade, nesse sentido, é uma coisa que se chama um construto social sobre a singularidade do indivíduo. Então, vamos pôr aqui, ó. Um construto social sobre a singularidade do indivíduo. O que quer dizer essa frase mais ou menos rebuscada? É um arranjo mental do qual participam várias pessoas. Por exemplo, a classe onde ele estava, a escola onde ele estava e por aí vai. Então, tem um conjunto social, né? Os coletivos são sociais. E ele é produzido e produz a singularidade do indivíduo, ou seja, é um indivíduo visto daquela maneira naquele grupo. Pois bem, ele corre como um serelepe. Na escola, tem alguma coisa que segue lentamente. Mas se ele corre como um serelepe, o que segue lentamente? Ele corre, é para isso que ele serve, é assim que vem ele na educação física, ou um pequeno jogo de disputa, de corrida, algo do tipo, né? Mas os dias eram mais ou menos iguais. Ele era aquela pessoa, aquela identidade colada sobre ele. De tal forma... Tem autoestima. Isso, uma autoestima muito prejudicada, né? De tal forma que quando no texto aparece que a alma era magrela também, ou seja, todo esse arcabouço que vem de fora fazia ele se ver por dentro. Inferior. Inferior, né? E essa ideia de que a vida pode ser um fiozinho é uma metáfora da própria condição de magreza dele. Ou seja, ele era quase invisível do ponto de vista do corpo, né? E esse corpo, né, era quase que um corpo que não se podia medir, pesar, enxergar, não fazer diferença. Então, muitas das brincadeiras, né, eu imagino que esse sujeito passou, sabe, aquela
dos mais fortinhos ou dos mais gordinhos, empurrarem ele, passarem perto, espremer ele na parede, aquelas coisas, né? Ele passa em qualquer cantinho, ele cabe em qualquer canto. Tem 2 cadeiras, senta uma pessoa e joga ele no cantinho da cadeira, porque ele cabe ali. É um pouco nessa linha. Sobe um pouquinho a página, Roberto, por favor. Aí, tudo que se refere a corpo vai adquirindo essa tonalidade da vida. O que é essa tonalidade? Veja, o que é um lanche magrelo? É um lanche de gente pobre, de gente que vem de uma família pobre, de uma família sem recursos, né? É interessante assinalar que essa forma de enxergar a si próprio envolvia todos os componentes da maneira dele ver a vida, inclusive o lanche que ele levava, que certamente ele via como um lanche diferente dos outros colegas que levavam lanches melhores, um sanduíche, né? Ou com uma salsicha, ou com carne, ou com outras coisas dentro do pão, né? Mais suculento, talvez com alguma salada, com ketchup, ou coisa do tipo. Então, eu estou elucubrando em cima do texto, eu estou imaginando em cima do texto. E para onde que ele ia? Para o lugar que é o não lugar da escola. Tem vários lugares que são o não lugar, né? Há alunos que a gente conversa com eles e percebe relatos semelhantes. Há também algumas pessoas que trabalham na escola que vivem um não lugar. Como é que é mesmo o nome da faxineira? Ah, aquele é o jardineiro. Mas ele chama jardineiro? Não, eu não sei. Eu sei que é o jardineiro, eu não sei o nome dele. Assim também tem alunos. São pessoas mais ou menos invisíveis dentro da escola. Se ele não tira uma nota muito ruim, porque aí ele se torna visível. Negativamente, mas ele se torna visível. Ou se ele não tira uma nota muito boa, ele é um aluno da média, né? É esse tipo de magreza em torno da figura que ele representa. Não representa muito. É uma figura miúda. Né? Crescendo assim, ele se tornou de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto. Com uma espécie de decreto sobre a sua vida. Eu sou assim. A gente costuma brincar de chamar de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, então eu sou assim, entende? Só que o eu sou assim, dado uma característica do corpo, como é o caso da magreza, se ela é decorrente de uma doença ou não, ou se ela é o biotipo do sujeito, né? Eu me lembro, uma vez, um casal levou o filho ao médico, né? A filha mais velha ao médico, e dizendo para o médico, a gente está com dúvidas, está com medo, a gente está angustiado, porque ela parece que não cresce, ela está pequenininha. O médico olhou para os dois e falou, fica de pé vocês dois. Aí não precisava falar mais nada. Falou, ela não vai crescer muito, viu? Vocês são os dois baixinhos, vocês queriam o quê? É biotipo. Né? Então, claro que acho que o médico podia dizer isso de forma um pouco mais menos deselegante, talvez. O que ocorre com o personagem, o sujeito do relato, ou do texto aí, né? Ele diria talvez para si mesmo, eu tenho um decreto sobre a minha vida. Qual é o decreto? Eu nunca vou engordar, nunca vou ganhar peso, engordar nesse sentido, né? De ganhar peso, de ser visto como aquele que não tem um rosto muito fino, um corpo muito fino, pernas muito finas, coisas do tipo. O eu nunca vou engordar passa a ser, ao longo da vida dele, foi um decreto, mas passa a ser uma espécie de projeto de si. Uma metáfora, né? Não é que ele nunca vai engordar de corpo, ele nunca vai engordar de alma, né?
Possivelmente. Acreditar nele, nessa Possivelmente. E, nesse sentido que nós vamos colocar o projeto de si. Como o sujeito vê a si próprio. É nessa linha, entendo, né, que a Kátia está colocando. No começo, como a Sandra escreveu ali, ó, um rótulo colocado na infância, que o seu, por quase toda a vida, pois não consegui saber o que é, pois em um momento, em nenhum momento, talvez, ele viu algo mudar, ou em algum momento ele viu algo mudar de dentro para fora, né? Lá no final do texto. Não tem problema, Sandra, eu acho que eu entendi mais ou menos. Ele passou a vida com um rótulo, um decreto, como eu chamei, mas com o tempo, isso surtiu um efeito. O efeito do eu sou assim e você sempre assim. Só que isso sai do corpo físico, da condição de ser magro, de ser gordo, de ser isso, de ser aquilo, né? Pode passar pela cor da pele, pode passar pelo fato de ter os olhinhos puxados ou não, características físicas, né? Que colam na alma da pessoa e fazem a pessoa se ver daquela forma. E aí o se ver dessa forma pode gerar o quê? Uma barreira. Não só do ponto de vista do corpo, mas do ponto de vista geral da vida. Então, se desenha com várias cores ao longo de um certo tempo uma espécie de ser incapaz de tal coisa. Talvez seja a tal coisa, seja talvez a matemática. Ou talvez seja todas as disciplinas, ou várias delas. Talvez seja outra coisa, não sirva para os esportes. Então, enfim, mas em algum aspecto da vida, ou em vários, eu tenho um defeito. Né? E eu tenho um defeito de nascença. A ideia de ser de nascença é uma ideia que vai sendo construída gradativamente na vida da pessoa. Por quê? Porque ela vai ouvindo aquilo a vida inteira e aquilo vai se transformando, na verdade, não só sobre ela, mas, na verdade, dela sobre ela própria. Entende? Sobe um pouquinho mais a tela, Roberto, por favor. Acontece que, ao chegar ao mundo adulto, né, depois que a escola, eu digo a escola em geral, né, os alunos, os colegas, os professores, a direção, outros servidores dão docência dentro da escola, enfim, outros pais, né, que ajudaram nessa construção, nesse construto social sobre aquele indivíduo. Né? Esse trabalho, de certa forma, está mais ou menos completo. Então, em tese, a seguir rigorosamente esse script que foi produzido de fora para dentro, ele vai ser sempre assim. E não quer dizer apenas que ele vai ser sempre magro, exatamente. Quer dizer que esse conceito sobre si tende a perdurar muito tempo na sua vida. Então, ele chega à idade adulta. Ele vai para a universidade. Ele termina um curso de licenciatura, digamos, na pedagogia, na letras, na matemática, ou outra coisa do tipo. E aí ele vai prestar um concurso e alguém fala para ele: eu não sei, eu acho que não é para você não, viu? Não te vejo passando nesse concurso. E quem que fala isso, às vezes? As pessoas da própria família. Né? As pessoas mais próximas daquela pessoa. Isso vai se somando no conjunto que já veio antes, em geral, produzido e reproduzido dentro da escola, que a pessoa às vezes olha para si próprio e fala: acho que ele tem razão. Eu não sou capaz disso. O ser capaz de é uma construção longa, né, duradoura, que vai convencendo a pessoa de uma verdade. Vai construindo essa verdade para a pessoa, e essa verdade soa
para ela como uma verdade desde sempre. Eu fui sempre assim. Então eu vou ser sempre assim. Agora, em algum lugar está escrito que porque o sujeito é magro, ele é incapaz, seja de levantar algum tipo de coisa que é um pouco mais pesada, seja de fazer um exercício mais exigente, seja aprender matemática, ou química, ou sei lá, outra coisa. Veja, não há uma transposição automática. Eu sou magro, então eu não aprendo matemática. Não é isso que eu estou dizendo, gente. O que eu estou dizendo é que vai sendo construída uma verdade sobre o sujeito que é eu sou incapaz de. E aí a vida vai oferecendo oportunidades e ele vai testando, sou incapaz de, e vai confirmando. Porque ele já espera o fracasso em diversas situações, porque ele foi construído para o fracasso. Pois bem, aspectos positivos ocorrem, Karen. E, é claro, a gente poderia falar de uma espécie de balança, mas não funciona bem assim, não, na minha maneira de pensar. A balança talvez até exista. Eu ponho do lado os positivos, ponho do lado os negativos, mas, na verdade, tem algumas coisas negativas que pesam muito mais do que muitas coisas positivas. Por quê? Ou porque aquilo é insistentemente falado sobre o sujeito, ou porque aquilo machuca mais, ou porque aquilo tem a ver com alguma coisa que ele não consegue lidar com aquela situação, por aí vai. Só que olha só, quando está ali naquela frase que começa com ele tornou-se adulto, mas com o tempo foi tomando o pé da situação. E possivelmente, quando algumas narrativas próprias dele sobre si mesmo mudaram ou anunciaram a possibilidade de mudança. Então, aqui nós vamos fazer um parênteses. Anunciar a possibilidade de mudança já é abrir possibilidade de mudança. Por quê? Porque o que se anunciava antes era o contrário, é que não mudava, que ia ser sempre assim. Então, narrar a própria vida é dar uma oportunidade para se criar uma narrativa que produza, ao mesmo tempo, a desconstrução de determinadas verdades que doem, que machucam, que menosprezam, que jogam a autoestima lá no sapato, no pé, né? E, por outro lado, abrem espaço para uma nova construção de outras verdades. Não é? Então, veja só que interessante. Quando a pessoa narra, e às vezes é aquela narrativa mental. Você já se pegou pensando sobre a vida, no meio de uma festa de aniversário, de um casamento ou de um velório? Então, é assim que funciona. Sabe o que você está fazendo? Uma narrativa sobre a vida. Dando um mergulho em si mesmo, né? Na filosofia tem um nome, isso se chama ensimesmamento, né? Se dá um mergulho em si mesmo para ver um pouco como é que você vê a vida a partir daquele evento. Esse como você vê a vida a partir de é uma construção na linguagem que abre o campo das possibilidades do dizer sobre a vida e sobre si e sobre o outro e sobre o mundo. Então, veja só, tem uma potência, que é uma palavra que a Raquel gosta muito, eu acho que ela usa com muita propriedade, que é o seguinte: se a gente trabalhar com narrativas de vida, nós podemos abrir o campo da possibilidade de mudança de vida. Este é um conceito importante a ser compreendido, é o de formabilidade.
que é o quê? Narrar a vida na perspectiva da mudança. Quando a gente se entrega a alguma narrativa, ou quando a gente se percebe fazendo aquela narrativa mental, ou quando a gente resolve, como aconteceu aqui no curso, lá na primeira disciplina nós pedimos, escreve uma narrativa sobre a sua vida escolar, sobre as suas experiências escolares. Tem coisas que você vai dizer, escrevendo, né, vai dizer por escrito, que talvez você nunca tenha dito antes. E tem outras coisas que talvez você já tenha dito, não é essa a questão. A questão importante é que ao narrar a si e ao, principalmente, escrever aspectos da vida, você vai produzir uma coisa que não existia antes. Uma narrativa escrita da sua vida. Neste momento, nasce o que se pode chamar, nesta perspectiva teórica que eu estou trabalhando, de história de vida. Diz a professora Delohry, né, professora Cristine, a vida contada, a vida narrada, não é a vida. Uma coisa é a vida, outra coisa é a escrita sobre a vida. Por quê? Porque a vida narrada, a vida contada, a vida escrita, já é uma interpretação sobre a vida. Eu vou narrar algumas coisas que mentalmente, com mais ou menos consciência, eu selecionei. Eu meio que escolhi algumas coisas para contar. Quando eu escolho algumas coisas, eu jogo luz sobre elas e jogo as outras coisas todas na sombra. Então, eu faço opções. Às vezes, as opções são mais conscientes. Às vezes, não. Eu já escrevi algumas vezes narrativas da minha vida, do início da minha formação escolar, e eu não consigo trazer para o texto narrativa dos meus primeiros 4 anos, né, desde a minha entrada na escola até o 4º ano primário, como era chamado antigamente. A não ser poucos registros. Eu me lembro que o divertimento da professora na aula de matemática era quebrar a régua na minha cabeça, porque ela dizia que eu não aprendia matemática de jeito nenhum. Então, veja só, mas eu já tentei fazer um esforço de lembrar outras coisas, eu não consigo lembrar o nome das professoras, eu não consigo dizer o nome. Eu tive que ir na escola, que eu queria saber os nomes das minhas professoras, sobretudo da que me alfabetizou e tal, que quando eu ia terminar o meu doutorado, eu quis convidá-las para a sessão de defesa. Fui na escola procurar saber os nomes, eu não sabia os nomes. Nunca ficou na minha lembrança nenhum nome, de nenhum coleguinha. Enfim. Então, veja só. Aquela frase que está ali em amarelo, foi tomando o pé da situação, é para fazer aquilo que eu falei numa outra aula, é passar do vivido para o percebido. E às vezes a gente só percebe quando a gente narra. E se a gente narrar por escrito, a gente faz um esforço intelectual de interpretação diferente de uma narrativa só oral ou daquela narrativa mental que a gente faz todo dia, né, pensando sobre as coisas, entende? Então, aqui tem uma coisa importante para a gente consolidar. Algumas coisas. Primeiro, ninguém tem história de vida a não ser a partir do momento em que essa pessoa passar pelo exercício da biografização. Ou ela narrar a própria vida, ou alguém, ela narrando oralmente, fazendo registros e provocando a memória dela para ela ir lembrando outras coisas, que é a auto ou a heterobiografia, não é? Então,
É nesse sentido que a vida narrada não é a vida que está no texto. A vida narrada é uma interpretação sobre aquilo que eu imagino que eu vivi. É uma produção. Nesse sentido, vou retomar uma coisa que eu tenho na minha cabeça, que eu já falei, que é o seguinte: nesse sentido, quem não narra a própria vida, sobretudo, quem não faz isso de forma mais sistemática, por exemplo, numa narrativa escrita, não tem nem um passado. Ué, mas como assim não tem um passado? O que tem é o seguinte: você tem eventos vividos ao longo da vida que não têm sentido em si. Inclusive, quando você narra, você não atribui a ele o mesmo sentido que tinha quando você viveu aquilo que você está narrando. Por quê? Os tempos mudam, as cabeças mudam, os valores mudam, os conceitos, os preconceitos, e por aí, tudo isso muda na cabeça da gente. Quando você narra, você já interpreta. Tem um autor chamado Jorge Larossa, foi professor da Universidade de Barcelona, ele dizia assim: toda escrita já é uma segunda escrita, porque ela já é uma segunda leitura. Entende, então? Não se trata de lembrar o passado. Se trata de lembrar e produzir, já ao lembrar, efeitos de sentido sobre experiências do vivido. Entende? Então, olha, Silvia, eu tive uma professora que jogou o apagador só porque virei para trás para responder uma pergunta de minha amiga. Quando voltei a olhar para frente, o apagador passou no meu rosto por 1 milésimo, não me acertou. Mas o susto foi grande, né, Silvia? Eu imagino. Eu também já passei por coisas parecidas com essa. Isso marca a vida da gente. Se nós perguntássemos para a professora da Silvia: você lembra aquele dia que você atirou um apagador na Silvia? Ela vai falar: não sei nem quem é a Silvia, que dirá se eu joguei um dia. Eu nunca joguei apagador em ninguém. Ela pode falar assim. Por quê? Não é porque ela não registrou, não é bem a ideia do registro. O que nós estamos falando aqui é de memória. O que é a memória nesse sentido? A memória é uma coisa que é produzida. Ela não é apenas um drive de computador. Nós não temos um computador no alto da cabeça. O que nós temos é uma imensa capacidade de interpretar a vida e o que nós vivemos. Então, veja só. Por mais que eu quisesse fazer a professora da Silvia lembrar, talvez ela dissesse: eu nunca tirei o apagador em ninguém. Não é? Então, certamente, porque para ela aquilo nunca foi significativo, ou foi em algum tempo e deixou de ser, não é apenas porque ela esqueceu. É por outra razão. É porque o lembrar é também o atribuir sentido. Atribuir, né, a partir de alguns signos, por isso que a gente vai chamar também de significados, que não é bem a mesma coisa, mas dá para entender que é uma semelhança. A gente atribui sentido porque tem algumas coisas que identificam outras coisas para a gente na vida e elas permitem criar significados. Enfim, produzir sentido é lidar com tudo ao nosso redor que pode produzir significados. E o interessante, aquilo que produz determinado sentido para mim hoje, daqui 1 semana, daqui 1 ano, daqui 10 anos, pode ser que produza outro sentido.
E pode ser que aquele sentido que produziu hoje para mim, a semana que vem não faça o menor sentido. As coisas fazem sentido para a gente, mas elas também perdem o sentido. Então, olha só em que situação que a gente está até aqui. Nós estamos falando da vida vivida e da vida percebida, num conceito que está no texto, que é o de experiência. A experiência, da forma como está sendo abordada aqui, ela é, em si, um processo de formação. Por isso que nós começamos esse curso que tem a ver com os saberes, da vida. Por isso são as duas grandes teorias que nós juntamos para produzir a matriz curricular deste curso. Juntar os saberes e juntar aspectos do vivido, né, para que a gente possa perceber, ou seja, produzir sentido sobre o que vivemos, de maneira a distanciar-se um pouco do que viveu, para pensar naquilo que viveu. Por quê? Que nós temos uma aposta junto com os autores que sustentam esse curso. A aposta é de que pode promover mudança na vida, esse exercício. Agora eu queria fazer um parênteses. Fazer escrita própria da vida, autobiográfica, né, a autobiografia, ou fazer a escrita de outra pessoa, não é a mesma coisa de fazer terapia. Eu não tenho nada contra a terapia, gente. Pelo contrário, eu acho que tem muito ganho lá. Tem muita gente séria trabalhando com isso e ajudando muitas pessoas em situações mentais, emocionais muito complicadas. Mas não é disso que se trata aqui. Aqui se trata de outra coisa. Porque às vezes a gente relata a vida, às vezes a gente narra a própria vida, ou narra a vida do outro, e se depara com profundas feridas, que ao se deparar com elas, que andavam meio esquecidas, pode voltar a ter algum sofrimento, pode ter um significado novo, mas também negativo. Então, não é que vai produzir a cura, esse aí não é para produzir cura de ninguém, não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é de dizer que a escrita autobiográfica, assim como a escrita heterobiográfica, dá ao sujeito, que é o sujeito da história narrada, a possibilidade de pensar sobre a vida e de produzir uma nova ou umas novas verdades sobre si mesmo. Entende? E vocês viveram e vivem isso inúmeras vezes ao longo da vida. Vamos pegar o exemplo que eu já dei aqui hoje. Você prestou um concurso e algumas pessoas pode ser que passaram por aquela situação de algum amigo, um parente dizer: nossa, você prestar um concurso? Acho que não vai rolar, hein? E aí você ficar chateado, meio assim, tal, meio jururu, e falar assim: bom, eu já paguei a inscrição, não custa, né? Eu vou fazer. Perdido por perdido, truco, né? Como diz o pessoal que joga truco. Então eu vou lá fazer. E vai e faz. E para sua surpresa, passa no concurso. A partir daquele dia, a sua narrativa de eu não sou capaz de enfrentar um concurso muda. E o que é pior, a narrativa daquela pessoa sobre você, às vezes não muda. Você passou no concurso e ela ainda é capaz de dizer para você: nossa, estou te desconhecendo, hein? Olha só quem está desclassificando o fato de você ter passado no concurso. Mas você olha para si mesmo e diz assim: não acreditava em mim, né? Eu também não. Mas hoje eu penso diferente. Ou diz: foi pura sorte, como diz a Francis. É verdade, Francis. As pessoas são tão mesquinhas,
ou tão invejosas, às vezes, que elas falam isso. Ah, olha, que lugar que você passou, hein? Tinha 500 candidatos, você passou em 499? Ah, entendi. É assim, as pessoas tendem, É bem é isso. bem Tem isso, gente que gosta de colocar a gente para para baixo. baixo em toda e qualquer conversa. Ele nunca tem uma palavra positiva, sempre está ali para jogar você para Para baixo. jogar a gente para baixo. E aí, o que é que a gente pode fazer, Francis? A gente levantar a cabeça e dizer, viu, deixa eu falar uma coisa para você, fulano. Mas isso porque você está falando primeiro para si próprio. Hoje eu tenho uma nova narrativa de mim mesmo. Viu? Né, Raquel? O que isso representa na vida de uma pessoa, não é? Às vezes ela não escreveu sobre isso. Mas quando alguém pergunta, lá numa festinha de aniversário, de casamento, naquela hora que já todo mundo já bebeu umas tantas, fala, viu? E aí, conta um pouco da vida, você relembra situações como essa. Você está fazendo uma narrativa. Então, a possibilidade de narrar, no âmbito da educação, ela pode ser uma ferramenta fundamental para ajudar as pessoas a se colocarem diante da possibilidade de mudar as narrativas dos outros sobre elas próprias e delas mesmas sobre elas próprias, criando uma abertura para um universo à sua frente. Gente, vocês estão comigo? Tem metade da turma já dormindo. Tudo bem, não tem problema, nós podemos dormir em turnos de revezamento, sem problema. Olha só. Pode Dá falar. vontade de escrever tudo que você fala. Vai passando um filme, né, O Milena? silêncio é para tentar escrever tudo que você está falando. Acho. E refletindo, né? Eu acho interessante, estou aqui pensando, né? Quando comecei a tomar pé da situação e a vida foi me ensinando tantas coisas, né? O tomar pé, o tomar essa consciência se abre para novos aprendizados, né? Para novas. E como que esses aprendizados ele vai compondo a construção do projeto de si. Aquela marca, aquela referência negativa, ela vai se diluindo mediante esses novos aprendizados, né? E uma das formas de exercer essa autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. E aí esse discurso, ele passa a ser um discurso de valoração, de superação. E quando a gente pega para ler as narrativas, né, de vida, formação e trabalho, a gente vai ver o quê? Essa superação. Né? E assim, acho que se cada um aqui for falar, né, vai ter pontos comuns. De uma família pobre, de trabalhadores, que estudou, que veio da escola pública, né? Que tinha um único tênis para ir para a escola e que muitas vezes sofreu diferentes tipos de preconceito dentro deste espaço escolar, dessa instituição, a Conga. É verdade. Por conta dessa condição, né? E aí vai encontrando, né? Muitos encontram na educação, no estudo, uma forma de ascensão social. No concurso público, e é por isso que nós estamos aqui narrando, né? Estou aqui também prestando atenção nas colocações do chat, como que você vê que são histórias de superação. Olha, ninguém acreditava em mim, mas eu fui lá e fiz o concurso. Eu desconstruí aquela referência negativa que tinha de mim, e a vida me ensinou e tem me ensinado que eu consigo e que eu posso. E aí a maneira como cada um de nós vai gestando, né, administrando essas novas oportunidades. E estar aqui hoje,
né, no curso de pós-graduação, conversando, é uma forma de como nós estamos administrando essa nossa história de vida e reconstruindo e aprendendo através da nossa e das histórias de vida que também nos compõem, que compõem esse coletivo aqui. Maravilha, Raquel, maravilha. Eu também estou acompanhando os chats. A Fabrina escreveu só uma palavra que me lembra muito da minha infância. O velho conguinha, né? O conga não era só para ir na educação física, não, porque às vezes era o único calçado que eu tinha. Ele furava, a gente continuava com ele. E a gente ainda ria dos colegas, que cada um tinha um furo num lugar. E a gente competia, né? Enfim. Veja, hoje trazer para o âmbito da escola e da formação é fazer uma pergunta para todos os educadores aqui presentes. E todo mundo que trabalha na escola ou em qualquer setor da Secretaria de Educação, para mim, é educador. Tem alma de educador. Assim como eu sempre falo, já falei outras vezes, vou continuar repetindo. A merendeira na escola é educadora. A diretora também. O pai é educador. Então, podia ser uma comunidade toda educando crianças, mais ou menos naquela linha que o pessoal das tribos indígenas fala. É preciso uma tribo inteira para educar uma criança. É essa a ideia. Todos somos educadores ali. Não é? Então, eu vou tratar uma coisa com vocês aqui agora que acho que é da maior grandeza no sentido de dá para a gente aproveitar isso em processo de formação para as crianças? Dá para eu aproveitar de alguma forma lá na escola onde eu trabalho essa questão das narrativas de vida? Dá. Existe um dispositivo, para usar um termo da autora do texto, chamado Ateliê Biográfico de Projeto. Ela vai descrever os passos dele lá no texto e tal, mas eu vou resumir para vocês. Os ateliês. Biográficos de projeto. Como um professor aqui da rede de Hortolândia gosta de chamar, eu escrevi, já perdi um dedo, não sei se ele saiu. Saiu. Os ABP, ele trabalha no mestrado, que ele faz comigo, estudando os ateliês biográficos de projeto. Ele é um ateliê, o que quer dizer? Uma espécie de oficina. Eu vou traduzir dessa forma. Não é bem essa a tradução da palavra ateliê, mas eu vou usar assim agora. É uma espécie de oficina, que é marcada por alguns encontros realizados em grupos normalmente compostos em torno de 12 pessoas. O que eu estou trazendo agora para vocês é a descrição de como é que se constitui, para que serve, como é que faz para funcionar um ateliê biográfico de projeto. E vou falar bem em linhas gerais. Se reúne um grupo, nós fizemos isso em Hortolândia, uma experiência, depois fizemos uma presencial, depois fizemos uma virtual. Nós juntamos 12 educadores, né? Em torno desse número, mais ou menos. Vocês vão entender por que esse número é desse tanto. Esse grupo vai se reunir e vai fazer uma conversa sobre a importância da narrativa de vida na educação. E na educação formal, na educação escolar. E aí, eles vão fazer um acordo de se encontrar algumas vezes, são encontros que podem ocorrer numa média mais ou menos aí de 4 a 6 encontros, mais ou menos. Tem encontro que é numa semana e o outro já na semana seguinte, e tem encontro que leva 2 ou 3 semanas para acontecer, que tem algumas coisas para fazer, de um encontro para o outro. Mas o importante é que nesse encontro, entendendo que a narrativa de vida pode trazer para a pessoa uma nova forma dela ver o que ela vive, e isso significa projeto de si.
como eu me vejo hoje. Como me vejo em mim mesmo. E é diferente de projeto de vida. O que eu projeto sobre quem eu sou hoje. Qual imagem eu tenho de mim mesmo, sabendo que essa imagem é constituída com pedaços de imagens que vêm de fora de mim. Que os outros me dão porque convivem comigo. E projeto de vida é uma outra coisa. A partir do meu projeto de mim, do meu projeto de si, desse si mesmo, eu posso projetar que eu quero viver daqui uma semana, 10 dias, um ano ou 10 anos, eu quero ser uma outra pessoa. Aí eu estou fazendo um projeto de vida. Estou jogando para o futuro quem eu desejo ser a partir daquilo que eu sou hoje. Dos meus sonhos, dos meus anseios, dos meus projetos de trabalho, de vida pessoal, etc. A primeira coisa que essas 12 pessoas farão é uma espécie de contrato biográfico. Entre outras coisas, é que aquilo que é narrado ali dentro, aquilo que é falado ali dentro, que envolve a vida dos participantes, não sai dali de dentro. Então, não pode fazer esse exercício de participar de um ateliê biográfico e sair contando para os outros as vidas das pessoas por aí. É um acordo, entendeu? Um contrato biográfico. Uma outra coisa importante a dizer do ateliê é que é um mecanismo de exposição de aspectos da vida, só que de forma oral, num primeiro momento. Daí você vai entender por que as 12 pessoas. Porque elas serão divididas em um determinado encontro, desses 4 ou 6, do ateliê, elas serão divididas em 4 tríades, 4 grupos de 3 pessoas. Isso pode ser feito dentro da escola, com gente que trabalha na mesma escola, como pode ser feito com gente de unidades escolares diferentes. Se for fazer presencial, você combinar um lugar em que as pessoas estejam compromissadas com o projeto do ateliê. Uma outra coisa que ocorre no ateliê é que essas tríades, esse grupo de 3 pessoas, então serão em torno de 4 grupos, né? Cada pessoa vai assumir um papel dentro da tríade, mas é um papel que vai rodiziar entre os participantes, ou seja, um momento uma pessoa vai cumprir um papel, aí ela vai mudar para um segundo, depois para um terceiro. Quais são os papéis? Nós temos ali dentro um sujeito da tríade, um sujeito que é o narrador, aquele que está contando a própria história, a própria vida, contando a própria vida, construindo a própria história de vida para os outros 2 ouvirem. Aí tem um narratário. O narratário é o biógrafo, aquele que vai registrar, mas, na verdade, vai dialogar. O papel principal dele é fazer da narrativa uma possibilidade de diálogo, incentivando, perguntando, dando apoio, etc., para o narrador. E a terceira pessoa é o que a gente chama de escriba. É o que vai só registrar o que é narrado. Pois bem, ali dentro, cada um vai fazer assim. A tríade funciona lá assim. Um narra para um outro que conversa com ele, para um terceiro que escreve o que está sendo narrado. Depois, aquele que era o narrador passa a ser escriba, o escriba passa a ser narratário, o narratário passa a ser narrador. E assim vai trocando os papéis, de tal forma que os 3 possam narrar aspectos da própria vida, possam ser produzidas 3 narrativas por escrito, entende? Que depois serão socializadas no grande grupo de 12 pessoas. E aí, com a ajuda de algumas
concepções como essa aqui que eu estou trazendo, de formabilidade, de possibilidades de mudança de vida, o grupo vai ajudando a interpretar aquelas narrativas e vai oferecendo pistas para essas possíveis mudanças. Enfim, e esse grupo normalmente é composto por 12 pessoas, mais uma que é uma pessoa que conhece o dispositivo do ateliê, que sabe como funciona. Ele vai coordenar o processo. Entende? Então, ele tem que ter alguma formação e algumas leituras, para conduzir o processo. Nós criamos, dentro do projeto que eu estou coordenando atualmente, os ateliês. Eu construí um material, eu realizei um ateliê, depois eu criei um curso para formar aqueles que vão conduzir ateliês biográficos de projeto. Nós vamos começar a abrir, em breve, novas experiências de ateliês, porque também podemos fazê-las de forma virtual. Como tem gente de várias cidades, né? Nós vamos abrir algumas turmas para viver uma experiência de ateliê biográfico de projeto para pessoas que se interessarem. Tá? Eu já fiz um curso de formadores, eles estão aguardando a gente abrir essas novas turmas, e aí cada um que participar aprende a realizar o dispositivo, aprende os textos que é importante estudar e compreender, e pode replicar depois, né? Compreendendo como é que funciona e quais as vantagens de se realizar um processo desse, por exemplo, dentro da escola. Nós vamos abrir, em breve, uma experiência de ateliê biográfico de projetos com alunos, em geral, adolescentes ou jovens, para a gente fazer um teste primeiro, antes da gente levar para crianças mais novas. Mas a gente vai realizar também com adolescentes aí, acima de 10, 12 anos, mais ou menos. Em breve a gente vai estar informando vocês, mas primeiro a gente vai abrir turmas para adultos, para educadores. A ideia primeira é essa. Bom, os ateliês biográficos de projeto vão aprofundar as coisas que nós estamos estudando nessa disciplina, né? E aí já fica o convite para a Raquel, para a gente fazer isso aí, viu, Raquel? A gente está estudando isso. A Raquel não pôde participar daquele primeiro ateliê que eu fiz, né? Mas nós vamos abrir e vou garantir que você possa participar, pelo menos que você possa ser convidada, né? E depois eu quero ver se você ajuda a gente a replicar com outras pessoas. Posso adiantar para vocês, eu não posso revelar as coisas que foram faladas lá dentro, mas posso dizer o resultado que a gente vivenciou. Aqui entre nós estava, pelo menos eu não estou vendo aqui agora, porque a minha janelinha está muito curta. Para um pouquinho o compartilhamento, Roberto, por favor, eu não vou usar mais esse texto hoje. Está aqui a Fabrina participou com a gente. Ela está aqui, ela, do primeiro ateliê que eu fiz. Algumas pessoas, eram 12 ou 13 pessoas na época, acho que 12, mais ou menos, fizeram o primeiro ateliê, e depois algumas pessoas, nós fizemos um curso de formação para ateliês de forma virtual. Alguns resultados do ateliê criam um vínculo entre aquelas pessoas, não apenas porque agora eu sei partes da história de vida dela, mas porque agora eu enxergo ela de um outro jeito. Porque agora eu posso sentir que ela, ao narrar a vida, e essa narrativa ser analisada por um grupo que está comprometido eticamente e do ponto de vista formal dos estudos, com a formação para mudança de vida, né, fortalece a própria maneira da pessoa acreditar em si própria. Eu senti isso no final. Eu não posso revelar aqui algumas coisas que foram trazidas ali,
mas vivi uma experiência espetacular com aquele grupo. Fiquei, assim, numa dívida com o grupo de algo que foi tão valioso para a gente. Para mim, como formador, e para cada um ali. De qualquer forma, nós vamos trazer, em breve, eu tenho conversado com o Roberto, essa é uma ponta do programa de formação que eu estou oferecendo, que ainda nós não abrimos, porque faltou perna, na verdade. Faltou tempo. Mas nós vamos abrir, vamos fazer inscrições. Como são grupos pequenos, se tiver muitas inscrições, nós vamos dividir em várias turmas. Aí você espera um pouquinho, tá? Porque eu tenho que ter um mediador para cada. E eu quero participar das primeiras turmas, eu quero participar assim, pessoalmente. Provavelmente vai ser virtual, se tiver gente de cidades diferentes, né? Mas eu quero que o resultado seja aprender a utilizar esse mecanismo, com a possibilidade de levar como uma forma de trabalhar e de modificar a escola onde você vive, para um outro jeito de ser escola. Ok? Acho que está de bom tamanho até aqui. Acho que está na hora da gente abrir, parar um pouco de falar e ouvir um pouco as pessoas, o que elas pensam sobre essas narrativas de vida na escola, na formação. Vou aproveitar meu último minuto, vai, antes de eu abrir. Quantas vezes, lá na graduação, você se sentiu incapaz? Quantas vezes você sentiu, acho que passou a minha hora. Eu estou lembrando da narrativa que a Elisa fez e fiquei muito feliz, Elisa, de você dizer aquela narrativa, que eu vejo gente fazendo essa narrativa e fazendo um curso de especialização dizendo, eu sou capaz, viu, gente? Espera aí. Né? Fiquei muito feliz. Então, pensa num negócio feito sistematicamente, com fundamento teórico, o grau de proximidade, de compromisso que gera é impressionante no grupo das pessoas que participam. Eu vou até pedir para, se a Fabrina quiser dar uma palhinha para a gente, ela participou daquele que nós fizemos presencialmente em Hortolândia, em plena pandemia. Só um minuto. Vou falar. Quando o senhor falou aí, acho que do final, né, do curso, do ateliê, dá essa sensação mesmo de que eu sou capaz, né? Eu posso, eu consigo, eu vou fazer mais da minha vida. E é muito interessante, assim, desde o começo, o quanto a gente aprende a ver as fases da vida, né? O que a gente passou, o que influenciou e o que eu posso fazer daqui para frente. Então, assim, foi bem marcante mesmo. Para mim, foi muito importante. Eu até recentemente andei lendo aquela escrita que a gente faz no final do curso. Acho que o senhor não comentou essa parte, né, professor? Que a gente faz uma escrita prosopográfica, isso, né? Isso. Que aí cada um fala um pouco do que achou do curso e do seu projeto, do projeto de vida, né? O que vai... Acho que foi isso, né, que a gente falou no... Eu vou com a história, né? Fazer uma parte desse projeto aí, de algumas coisas que eu pensei naquela época. E a questão dos vínculos também, né? Que a gente cria com as pessoas. Eu criei vínculos com algumas pessoas da tríade e é muito importante mesmo, assim, é muito interessante. A gente vê também essas questões que foram faladas na aula hoje, né? Como as histórias se parecem, né? Como a Raquel falou lá, né? A gente veio da escola pública, a gente veio de uma família de trabalhadores com poucas condições. E
vai por aí fora. Eu acho que é muito bom. O ateliê, a hora que a gente tiver a oportunidade de abrir uma nova turma, quem puder participar, né? Lembrando da questão que o professor falou também, que a gente tem que o tempo inteiro prestar atenção que não é uma terapia, né? É formação. Então, você vai pensar na sua história de formação das partes da sua vida e das partes escolares, como a gente começou na narrativa aí do curso, né? No começo da narrativa. E a gente vai prestando atenção para fazer um projeto de vida mesmo, a partir de tudo que a gente viveu. Sem sofrimento, gente. Eu vi que algumas pessoas colocaram, vou precisar de uma psicóloga agora e tal. Ali no chat, enquanto o senhor estava falando. E não é isso, né? Não é essa a intenção. É onde eu posso crescer mais, né? As pessoas têm que pensar assim, se eu já cheguei até aqui, né? Para onde eu vou, né? O que eu posso fazer mais? E Fabrina, você podia também lembrar, se tem uma coisa que a gente pode dizer, como a gente aprende a se superar ouvindo histórias de superação dos outros, né? Uhum. Sim. Dramas que a gente não imagina. Às vezes trabalha anos com aquela pessoa e não imagina os dramas que ela viveu. Quando ela relata, e relata o que ela fez para viver e sobreviver, você olha e fala, nossa, acho que é possível, né? Entende? É possível. Muita coisa. Acho que a gente aprende até, entre aspas, né? Parar de se lamentar um pouco, né? Parar de ver só a parte do sofrimento e ver a parte das conquistas, né? Tanto as nossas quanto as das pessoas, né? Eu acho que aí entra o empoderamento, né, Raquel? Que a gente tem que começar a se empoderar, né? Através das nossas histórias de vida e das histórias de vidas das outras pessoas também. É verdade, Fabrina. E eu acredito que esse movimento, né, com nós profissionais da educação, educadores de diferentes campos de atuação dentro da escola, é começar a olhar para o outro, para aquele profissional como uma pessoa que tem uma história de vida e que essa história de vida reverbera naquilo que ele faz, na sua atuação. No curso de ateliê, eu não participei dos ateliês, mas eu participei do curso, né? E teve no grupo, né, em que nós ficamos para fazer o revezamento, né, de um escreve, de outro vai falando. Teve uma narrativa, né, ali, né, de um profissional, do Rodrigo, que a gente passou um semestre falando, fazendo reunião de pesquisa, e como a narrativa dele, né, de pontos que ele trouxe ali específicos, trouxe uma mudança para o meu jeito de olhar a questão da educação física, por exemplo, dentro do espaço escolar. E tudo isso partiu dentro da... por que ele escolheu ser professor de educação física? Né? Isso estava imbricado na própria história de vida dele, na constituição da família, né? Daquilo que ele gostava de brincar. E como o posicionamento dele, né? Dentro da escola, dentro da rede, falou, nossa, desconstruiu toda uma ideia que eu tinha. E como que isso mudou também o meu jeito de lidar com certas questões dentro da escola. Então, como a Fabrina falou, não é um momento de... É lógico, a gente vai falar de nós, e isso reverbera traz muitas memórias da infância, né? Dores, delícias, né? Mas não é o momento da gente focar nisso. O que é que nós vamos fazer com aquilo que fizeram de nós, enquanto profissionais da educação? Eu acho que o nosso olhar tem que sempre estar focado nisso. Como é que nós vamos fazer a gestão biográfica de tudo isso que tem surgido nas nossas rodas de conversa, nos nossos momentos de formação? Uma coisa importante a assinalar, gente,
é que é um dispositivo formal e sistemático, não é só uma conversa sobre a vida. Por isso que tem um processo de formação, por isso que eu trouxe aqui nesse curso e vou fazer nos ateliês a partir de gente que fez com a gente o curso de formação, inclusive, para poder se apropriar do dispositivo. Para quê? Para poder essas pessoas realizarem com outras pessoas que aprendam o dispositivo. E no meio do caminho vão estudando um pouco sobre as vantagens que as histórias de vida podem trazer e significar como processo de formação. A ideia é essa. Então, não é uma coisa solta, que é mais ou menos, é uma conversa. Não, tem uma série de tarefas fáceis, mas tarefas importantes, realizadas dentro do ateliê, que, sob a mediação de uma pessoa que sabe o que está fazendo, vai levar a frutos muito interessantes. Nós começamos a escrever um texto coletivo, inclusive, que a Fabrina citou, né, de o que foi participar daquele ateliê biográfico de projeto naquele momento. Fala, Roberto, um pouco como é que você está vendo a possibilidade da gente encaminhar essa questão? Você que tem... Ficando preocupado, porque todo mundo está querendo fazer, professor. Não, tudo bem, isso é ótimo. Só uma coisa que eu acho importante, né, que a gente já citou, professor, é que a gente acaba tendo que tomar muito cuidado, e inclusive foi algo que eu conversei bastante com os professores que estão lendo as narrativas, porque a gente vê as narrativas e a gente sempre tende a se emocionar, a ficar com tristeza, a querer dar uma palavra de apoio para a pessoa, mas a gente sempre tem que deixar claro que nós não somos psicólogos, né? Exato. Então, isso, tanto na hora que a gente vai avaliar as narrativas de vocês, que a gente está fazendo isso durante o curso, né? Conversei bastante com a Adriana sobre isso, né, Adriana? Narrativas que a gente tinha essa questão, ou mesmo durante o ateliê, porque você vai ver seu colega chorando, né? E aí vai quando a gente fez o ateliê, o professor, que foi essa pessoa, que era mais experiente, que cuidou da gente, e sempre deixando muito claro que isso não é uma terapia, né? Que é importante, que a gente tem que ter sempre essa questão de como a gente vai olhar. E também uma outra coisa, né, que apesar da gente não ter feito com crianças, mas é como a gente enxerga as crianças também. Como a Raquel tinha falado, essa questão de que ela estava falando, que quando a gente começa a ouvir realmente o que o outro está dizendo, né? Que eu acho que é uma das grandes coisas que o ateliê fez, eu estou falando comigo também, que eu também participei, é da gente ouvir o outro e não julgar, porque a gente geralmente fica em diálogo, né? A gente não deixa a pessoa falar e a gente já tem uma opinião sobre alguma coisa, sobre algum fato, ou sobre a própria personalidade da pessoa. A gente ouve, e às vezes é o que falta para a gente também durante estar na sala de aula, é de ouvir a criança, de saber como é que ele está se relacionando. Então eu acho que isso é importante demais, né? Falando um pouco sobre a questão, professor, a gente precisaria criar uma possibilidade de fazer o ateliê, de trabalhar nas mesmas estruturas com 12 pessoas, mas como que a gente podia fazer isso de uma forma, oferecer para o maior número de pessoas simultaneamente. Isso é algo que a gente podia começar a pensar. Conversar melhor, Mas vamos chamar o grupo de formadores que fez comigo o curso, né? Quem sabe a gente consegue criar até virtualmente várias salas, né? Uma sala não ouve a outra, coisa dessa natureza, que a tecnologia permite. Talvez a gente consiga, e eu consiga dar assistência numa primeira experiência para vários grupos ao mesmo tempo. Para a gente experimentar isso também, né? Porque é uma experiência... Acho que sim. Mas eu queria dizer uma coisa aqui, estava pensando enquanto vocês falavam. Eu estou insistindo que é um dispositivo formal e sistemático, mas não quer dizer que a gente trata de forma insensível as coisas. Às vezes a pessoa desaba em lágrimas, e às vezes a gente desaba junto com ela, e vamos em frente, né? Não tem um objetivo
de terapia, nós não somos formados para isso e não é essa a intenção nem o objetivo do ateliê. Como disse a Fabrina, o ateliê é para empoderar as pessoas, para dizer as pessoas se sentirem capazes, elas se percebem, às vezes, no drama, na dificuldade e na superação do outro uma força para enfrentar os seus próprios dilemas e dramas. Não é? Mas isso não quer dizer que a gente faz do ateliê uma coisa de altamente insensibilidade. Não. As emoções ocorrem, a gente tem que, inclusive tem no processo de formação do próprio formador do ateliê, do mediador, tem alguns mecanismos que a gente utiliza para lidar com essas situações, entende? Porque a coisa não pode descambar também para virar uma coisa ou totalmente insensível, ou também virar só uma coisa altamente emotiva que não levou à superação de nada, entende? Isso é importante. Mas vamos pensar nessa ideia, Roberto. Talvez turmas simultâneas, podíamos iniciar um levantamento de interessados. Enquanto isso, a gente podia convidar o grupo de formadores para uma reunião, dizer, gente, nós vamos pôr para rodar esse negócio aqui. Né? E vamos ver o que dá. Uma observação que eu quero falar, que eu não falei ainda. Você pode se inscrever no interessado no ateliê e você vai começar com a gente. No primeiro dia, a gente faz o tal do contrato pedagógico. E ali, você vai entender como ele funciona e pode, inclusive, dizer, não, eu não quero continuar. Não tem problema nenhum. Entendeu? Por alguma razão, você não pôde chegar até o fim, não tem problema nenhum. Faz parte do processo. A vida muda, às vezes atrapalha, né? Essas questões domésticas e outras profissionais também. Então, não precisa ficar temeroso quanto a isso. Agora, o que não pode, eu já disse para vocês, não pode trazer para outras pessoas que não são daquele grupo do ateliê o que está sendo falado ali dentro, porque envolve a vida das pessoas. Entende? Isso é sigilo ético, que é um compromisso que a gente assina um documento junto ali para não fazer um negócio desse. Né? A gente tem muito cuidado com isso. Mas, está aí proposto. Vou sugerir para o Roberto, cria aí um mecanismo, um formulário, um e-mail, sei lá o quê, faz um levantamento de interessados, a gente entende o universo de interessados, e aí a gente vê se a gente tem pernas para criar turmas que deem conta. E se não der conta num primeiro momento, talvez vai passar um mês ou dois, a gente vai abrir outras turmas também, por aí vai. Né, Roberto? Não, com certeza, né, professor? E é interessante comentar sobre isso, né, professor, que quando estava no curso 1, o ateliê surgiu durante o curso 1. Não Exato. Era algo que o professor tinha planejado, né? Como uma formação foi surgindo com outras, como pode aparecer outras coisas, né, professor? No decorrer cada Agora, eu queria fortalecer uma coisa que eu já falei, que é importante para mim. Vale a pena se você estiver disposto ou disposta a fazer. É como se fosse um curso, mas é um processo de formação. Não é exatamente um curso. É um processo de formação, um ateliê. Se você fizer, o meu objetivo principal é você aprender como é que aquilo se faz para você poder replicar depois. Talvez na escola, né? Talvez com outros públicos e tal. Que eu senti que aquilo tem uma força de empoderamento muito grande. Fortalece as pessoas individualmente e no coletivo do ateliê também. Pelo que eu pude ver na experiência que eu realizei. Gente, temos mais 3 minutinhos aqui. Eu mais falei hoje do que qualquer um aqui. Semana que vem nós teremos a última aula, conduzida pela professora Raquel. E aí nós vamos fechar essa disciplina 2. E já de saída, quero dizer para vocês todos que estão assistindo a aula e as pessoas que estão assistindo a aula depois, ou porque estão ocupadas agora, ou com alguma dificuldade e tal. Gente, eu sou admirador de cada um de vocês, da coragem de vocês de começar um curso. A minha esposa me falou, você vai começar um curso do fim do ano? Ela falou, você não bate bem. Eu falei, fechou, filho, acho que é isso mesmo. Mas é só por conta de existir gente nesse mundo
tão corajosa quanto vocês. Ô Milena, a sua pergunta quanto a quanto tempo dura o ateliê, nós vamos organizar ateliês que são de 6 encontros. Mas, às vezes, de um encontro para o outro tem 2 semanas. Então, não vai levar 1 mês e meio. Pode levar 2 meses e um pouquinho, às vezes 8 semanas, 9, às vezes. Pode levar esse tempo, o ateliê, tá? E não precisa ler tanto texto, né, professor? Não. Ele é uma coisa mais prática, né? É uma coisa que a gente vai desenvolvendo ali. Parece que a Úrsula queria falar, ela levantou a mão, mas ela sumiu da minha tela. Não sei se a Úrsula vai falar alguma coisa. Então, é mais ou menos esse tempo. Vai durar aí umas 8 semanas, mais ou menos, né? Depois a gente organiza tudo isso, professor. A gente pensa num texto explicando o que pode ser explicado, Isso. a proposta de tempo, como vai ser. Aí a gente manda um formulário para vocês também explicando. É que a gente vai dar um tempinho para passar nisso, porque algumas pessoas vão assistir ainda a live, né, e vão querer, e vão interessar. E aí a gente tem uma ideia de quantas pessoas têm interesse, e aí a gente começa a pensar em como fazer isso, né, professor? Isso. E aí você tenha um pouquinho, se inscreva, se estiver interessado, e tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai organizar as turmas, e vocês serão informados. Tanto para a inscrição, assim como esse curso não tem custo nenhum, tá? Mas tem um aprendizado muito significativo nesse tal ateliê biográfico de projeto. Temos mais 1 minuto, mas acho que a gente podia, quem puder, abrir a sua câmera, falar assim, boa noite, um obrigado por estar presente. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana daqui para frente. Noite. Obrigado de todo mundo que participou, que Boa noite, escreveu. pessoal. Obrigada, professores. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, Até os professor. cachorros estão dando boa noite. Não, até os cachorros.